Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Beth Rodrigues e se é a sua primeira vez aqui nesse Instagram, vou me apresentar com muita rapidez. Eu sou trainer em disciplina positiva, também sou formadora de educadores parentais, profissionais da educação. Atuo na área de educação há 40 anos, comecei muito nova, viu, gente? E tenho muito orgulho de ter certificado já mais de 2.000 educadores parentais, entre outros alunos de outros cursos. Sou professora na PUC-COGEAI aqui de São Paulo, desde 2006, com diferentes cursos, né, cursos autorais meus. Então, atualmente, estou trabalhando com práticas socioemocionais. Enfim, eu hoje estou com muito orgulho fazendo esse nosso bate-bola com a Beth, é o encontro semanal que eu costumo fazer, surgiu no meio da pandemia, por isso o nome BBB, Bate-Bola com a Beth, e às vezes eu convido algumas pessoas queridas para estar aqui comigo. Semana passada, excepcionalmente, eu não pude fazer, porque nós estávamos entre eventos, né? Então foram muitos eventos que aconteceram nos últimos dias, vamos dizer assim, e estamos nos preparando aí para o final do ano, mas ainda tem coisas importantes que vão acontecer. Então, uma das que aconteceu recentemente, eu não sei se todo mundo está ciente, foi o lançamento de mais um livro meu. Então, eu já tenho eu tenho vários livros dentro da parentalidade, são muitos mesmo. Eu até tô com eles ali expostos para não esquecer de falar de nenhum deles. Então, ou eu tenho capítulos em vários livros, ou fiz o prefácio, tive a honra de ser convidada para fazer o prefácio de alguns livros também. Dentro da grande área da educação, a maioria deles dentro da área da parentalidade, né, da educação parental. E no ano passado lancei 2 livros infantis, que é o Natureza Fora da Caixinha, que está inclusive aqui, e que tem a outra versão, né, o segundo livro, Natureza Fora da Caixinha, é aquele pequeno, é a caixinha que traz as cartinhas com sugestões práticas de contato com a natureza. E recentemente, na semana passada, para ser mais exata, eu lancei este livro aqui, que são as 14 competências técnicas, essenciais. Desculpe, técnicas é o título do nosso encontro de hoje. Então, o nome do livro é 14 competências essenciais do educador parental, que é para profissionais que orientam pais e mães. Então, muitas pessoas desconhecem essa nomenclatura do que é educação parental, o que é o educador parental. Como eu sei, ou imagino, que a maioria de vocês que está me assistindo, ou agora ao vivo, ou a gravação, já sabe o que é educação parental, educador parental. Eu só quero avisar, né, as pessoas que estão chegando aí, os desavisados que estão chegando agora, que este livro não é só para educadores parentais profissionais, que já fizeram alguma formação. Eu mesma tenho não só essa de disciplina positiva, que é a certificação internacional de educação parental em disciplina positiva, né? Como trainer em disciplina positiva, eu dou essa certificação já há muitos anos. Tenho também um curso que seria nível de cursos de extensão universitária, né? Reconhecido pelo MEC, que é o Formação Integral em Educação Parental. E para quem quer fazer uma pós-graduação, já estou indo para minha 3ª turma do pós-graduação integral em educação parental. Então fica aí a dica, a possibilidade de, se vocês quiserem saber mais, entrar em contato aqui comigo pelo direct, pelo meu site, né, o bethprodrigues.com.br, pelo meu WhatsApp, como for melhor para vocês. E hoje, né, de tanta alegria, acho que a palavra é essa, vem junto com um certo orgulho também, sabe, de ter realizado esse sonho, porque esse livro ele começou a ser escrito quando o primeiro curso, né, o FIEP, Formação Integral em Educação Parental, nasceu. Então foi lá atrás, já nem lembro mais se foi 2019
ou 2020, mas foi quando essa ideia desse curso e quando eu comecei a redigir, né, os roteiros das primeiras aulas desse curso. Então, existem nos meus cursos, tanto no Formação Integral quanto no pós-graduação, 20 aulas sobre as competências essenciais do educador parental. Eu classifiquei da seguinte maneira: eu separei as técnicas, as competências técnicas das competências socioemocionais. Por uma questão didática, eu escolhi hoje me dedicar, né, em fazer aqui uma introdução, um resumo, trazer uma reflexão sobre apenas 6 das competências técnicas. Por isso o título do nosso encontro de hoje é 6 competências técnicas que todo educador parental precisa ter, precisa desenvolver. Então vamos lá. Eu vou mencionar, acho que as que estão neste livro, porque, como eu disse, nos cursos eu apresento mais, tá? Eu acabei trazendo um resumo para este livro, porque ele já estava grande o suficiente, né? Ele não chega a ter 200 páginas, mas tem 170, enfim, já estava ficando gordinho e eu não queria que ele ficasse pesado. Então, por isso que eu acabei trazendo para cá 14 competências essenciais que resumem realmente as principais, as essenciais. E aqui no livro eu acabo não distinguindo quais são técnicas e quais são socioemocionais. Mas para que vocês saibam, né? Este livro é acessível, mesmo que você não tenha feito nenhuma formação comigo, ou que você ainda esteja cogitando fazer alguma formação em educação parental comigo, ou enfim, né, de outra maneira. Se você é profissional da área da saúde, principalmente, ou da área da educação, também principalmente, você provavelmente já faz isso que está escrito aqui no subtítulo, que é orienta pais e mães. Porque imagino eu, né, no dia a dia dos profissionais da saúde, vamos pegar aqui exemplos: pediatras, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, assistentes sociais, enfermeiros, enfermeiras, doulas, enfim, a lista é gigante, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, fono, físio. Perceberam que a lista é gigante? Se você é um profissional da área da saúde que atende crianças, adolescentes e, portanto, também pais e mães, e que eles trazem ali para você relatos de desafios, comportamentos desafiadores, situações desafiadoras, que eles precisam, querem, buscam algum tipo de orientação sua, por isso que eu usei esse verbo, você é um profissional que vai se beneficiar do conteúdo desse livro, porque é um livro técnico, sim, preciso já avisar, mas não é um livro teórico apenas. Ele tem uma teoria sólida, consistente e muita prática. Muitos exercícios práticos, reflexões, inclusive a cada capítulo termina com perguntas de autorreflexão. E é lógico que é no seu ritmo, você vai ler quando você quiser, como você quiser, na ordem que você quiser, vai responder essas perguntas se você quiser. Inclusive eu deixo pelo menos uma página a cada capítulo para que você tenha aqui espaço no próprio livro para fazer esse registro, se quiser. E vejam que eu tive o cuidado também de trazer um livro assim, leve. Percebam que existe espaço, sabe, entre os capítulos, muitos pontinhos, né, aqueles bullet points, muitos títulos, subtítulos, para que seja uma leitura agradável. Trago inúmeros exemplos reais, principalmente exemplos pessoais, pelo menos um exemplo pessoal em cada um dos 14 capítulos, né, que trazem as 14 competências, sendo que, lógico, que no livro tem outros capítulos também. Tem toda uma longa introdução, um longo capítulo de considerações finais e uma rica
bibliografia, para que vocês possam depois se aprofundar nos assuntos que interessar, né, mais profundamente, né, que se vocês quiserem. Porque o que eu acredito, gente, eu estava mencionando os exemplos dos profissionais da saúde, né? Mas veja, o que eu sei que muitos educadores parentais vêm principalmente dessas duas grandes áreas que eu cheguei a mencionar. Profissionais da saúde, deixa eu aproveitar e dar alguns exemplos de profissionais da educação. E por que eu estou relacionando com a educação parental? É típico, eu sei porque sou da área da educação, né? Como eu disse já há tantos anos, há décadas já, que é típico que pais e mães peçam orientação para professores, coordenadores, orientadores, psicólogos escolares, diretores de escola. E é por isso que eu recomendo fortemente que profissionais da educação, além dos profissionais da saúde, façam algum tipo de formação ou de estudo, ou que seja, nem que seja, vou ler o livro, tá ótimo, já é um primeiro passo, sabe? Porque eu tenho certeza que muitas, ou pelo menos algumas dessas competências, você, profissional que vem dessas duas áreas, já tem desenvolvidas. Mas talvez outras você não tenha. E isso vale também para os profissionais que vêm de outras áreas completamente distintas, porque vocês sabem, muitos educadores parentais são pessoas que se encantaram com essa área de atuação, mas não são profissionais de áreas que estudam o desenvolvimento infantil, a parentalidade, a criação de filhos, sobre criança, sobre infância, sobre adolescência, sobre pais, sobre estilos parentais. Então, muitos profissionais, às vezes eu tenho assim, advogados, contadores, pessoal vem da área da publicidade, do marketing, as áreas mais distintas, engenheiros, todas as áreas, mas que se encontram, sabe? Então é aquele pessoal que eu chamo que está em transição de carreira. Então isso é muito comum e também acontece de ter nos meus cursos pais e mães daquele tipo engajados. Eu gosto desse adjetivo para descrever aqueles pais e mães estudiosos, curiosos, dedicados, que querem fazer cursos profissionais porque sabem que esses cursos vão mais fundo, né? Trazem não só a prática, a ferramenta, a estratégia, mas trazem a base teórica. E esses pais geralmente dão excelentes educadores e educadoras parentais, porque são pessoas que vão atrás de cursos, muitas vezes para um conhecimento próprio, né, para uma utilização imediata em casa com seus filhos. E aí querem depois difundir esse conhecimento com outros pais e mães, e porque sentiram na pele a facilidade, a dificuldade, né, tudo que acontece no dia a dia de uma família, costumam dar educadores parentais excelentes também, tá? Então, independente da área que você vem, da sua profissão atual, porque veja, você não precisa, porque você está ou lendo um livro sobre educação parental, ou fazendo algum tipo de curso sobre educação parental, que você precisa abandonar a sua trajetória profissional. Ao contrário, muitas vezes esses cursos, eu posso falar dos que eu dou, né? Eles complementam. Então, vou dar o exemplo dos pediatras. Eu estive sexta-feira passada num congresso de pediatria com os profissionais do Rio de Janeiro. Lógico que tinham profissionais de outros lugares também do Brasil, mas foi um congresso que aconteceu presencialmente lá no Rio. E eu fui uma das palestrantes porque nós estávamos num fórum sobre criação de filhos. Porque o que acontece no dia a dia dos pediatras, e sei que isso acontece também com psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, e outra vez a lista é grande, né? Como eu mesma disse, também com o pessoal da área da educação, né? Os coordenadores, os diretores, todos mais, é que muitas vezes você, na sua formação inicial, não teve esse conhecimento, esse conteúdo, essas estratégias para orientar pais e mães. Então você nem sabe quais são as competências que são necessárias e muito menos se você tem essas competências ou não. E é isso que esse livro convida você a fazer, a conhecer quais são, a refletir sobre
como desenvolvê-las, porque se você perceber, poxa, eu já tenho, ótimo, você vai mais rápido nesse capítulo, você pode até pular o capítulo se você quiser. Mas se você achar que, esse aqui eu achei que eu tinha, mas agora eu tô lendo melhor e descobri que essas coisas específicas que você tá colocando aqui, Beth, esses exemplos que você trouxe e tal, eu não tenho essa vivência, eu não tenho essa experiência, eu não tenho esse conhecimento. E é aí que o livro entra, é aí que um bom curso entra, tá? Então, como eu disse, ao final de cada capítulo tem várias perguntas de autorreflexão sobre cada uma das competências, mas hoje, a título assim de degustação, eu trouxe seis competências técnicas que todo educador parental precisa desenvolver. Vamos para elas? Então vamos lá. Primeira que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma muito importante que tem a ver com a habilidade. E agora veja que a competência é uma coisa maior que a habilidade, tá? Então, para a gente ter determinadas competências, a gente precisa desenvolver várias habilidades. Porque, só para lembrar, quem não tem esse conhecimento, que competência é conhecimento, habilidade e atitude. Então, é você saber fazer aquilo, ter aquela ação, tá? Então, vamos lá. Uma habilidade importante que todo educador parental precisa ter é saber se conectar com pais e mães. Saber se conectar é tão importante e é tão básico que eu poderia ficar o triplo, quádruplo do tempo que eu vou me dedicar aqui com vocês só para falar sobre conexão, sobre a importância da conexão, sobre como se conectar e o que significa isso. Resumidamente, criar vínculo, ligação, elo, rapport, demonstrar que você está ali por eles, para eles. Isso é tão sério que eu distingui duas competências, na verdade mais do que duas, mas eu vou mencionar duas, que são específicas para essa habilidade de você se conectar com os alunos. Então, eu estou falando de habilidade por enquanto. Então, eu estou falando da grande competência da consciência social, as habilidades sociais, que inclui, por exemplo, a empatia, mas essa não é uma habilidade técnica, então eu vou falar de outra. A grande competência da comunicação assertiva. Essa comunicação, ela engloba vários itens que eu hoje vou me concentrar na capacidade de você acolher, ouvir, demonstrar compreensão, respeito e empatia com os pais e mães que você vier a atender, talvez individualmente, num atendimento individual, conhecer ou conduzir num curso, num mini curso, num workshop, ou que você for compartilhar alguma informação, não cabe, não combina com o formato palestra, ou com o formato de aulas gravadas de um curso, porque nós estamos falando de uma comunicação, não é de um monólogo, não é de uma aula expositiva, é de uma comunicação, de um diálogo. Então, vou pegar aqui só para também ser coerente com o que eu estou trazendo. No capítulo 8, que é o capítulo dessa comunicação assertiva, eu trago inúmeros exemplos de uma boa comunicação. Por exemplo, vou trazer alguns aqui para vocês. Nós estamos falando de saber iniciar, manter e estimular, encorajar o diálogo. Então, eu quero chamar a atenção que eu estou falando do diálogo outra vez, não é um monólogo. Então, uma maneira muito eficaz de você estimular o diálogo com os pais e mães é você fazer boas perguntas. E essa é uma arte, a arte das boas perguntas, saber fazer boas perguntas. Então, eu trago aqui no livro exemplos de como fazer boas perguntas, que tipo de perguntas podem ser consideradas boas, abertas, verdadeiras,
eficazes, empáticas, respeitosas perguntas para pais e mães. Outra importante habilidade, que essas habilidades, vejam, elas vão compor essa grande competência da comunicação assertiva. É a habilidade da escuta ativa. Porque a escuta não é uma escuta qualquer. Um pai e mãe, ele talvez não fale em palavras o que ele quer te comunicar. Ou talvez você precisa prestar atenção nas palavras que foram escolhidas, no que está sendo dito em termos, né, verbais, né, seja oral ou talvez por escrito. Mas essa comunicação, ela não pode se limitar a essa linguagem verbal. Nós estamos falando de toda uma linguagem não verbal que o educador parental profissional e todos os profissionais que atuam, lidam, orientam pais e mães precisam desenvolver, que é a habilidade de demonstrar que você está ouvindo. Como você demonstra essa competência, né? Isso vale também para como você comunica. Por exemplo, saber dar exemplos, acabei de falar agora, ó, saber dar exemplos, saber contar histórias, saber trazer fatos, né? Saber encorajar os pais e mães são importantes habilidades técnicas. Então eu fico aqui me perguntando, né? Será que você é do tipo que fala mais ou ouve mais? Será que você sabe equilibrar? Porque, veja, eu vou até dar um exemplo prático. Professores costumam saber falar, se comunicar, ter uma boa oratória, mas nem sempre são bons ouvintes, até pela própria prática da profissão. Muitas vezes a gente tem ali 30, 35, 40, eu já tive turmas com 49 alunos, não na faculdade, hein? Tô falando de fundamental. E você não consegue dar conta de ouvir todos os seus alunos mesmo. Então, às vezes, você não teve muitas oportunidades para desenvolver essa habilidade, né? Isso ao contrário dos psicólogos, que desenvolvem a escuta nos seus cursos como terapeutas, psicoterapia, mas talvez não tenham desenvolvido a didática, a oratória, a habilidade de ter uma fala clara, objetiva, pontual. Então, é isso que esse livro, né, que os meus cursos se propõem a fazer. Então, eu vou até me aprofundar nessa questão do encorajamento. Porque encorajar é sinônimo de motivar, inspirar, incentivar. Só que eu gosto da palavra encorajamento desde que eu conheci a origem dessa palavra. Coração, agir, coragem, agir com o coração, encorajar, estimular, inspirar, incentivar o outro a agir com o coração, a ter coragem. Não é lindo demais? Eu aprendi isso quando eu estava começando os meus estudos sobre disciplina positiva, porque o encorajamento é a base teórica da disciplina positiva. Então, vejam que sempre todos os meus cursos, livros, textos terão uma base teórica sólida e muita prática, muitos exemplos reais, práticos de como encorajar. Então é isso que eu trago aqui no livro, exemplos diversos, com filhos, com pais e mães, afinal, o nosso foco são os pais e mães, e trago também exemplos pessoais, né? Então aqui vou trazer só uma perguntinha para vocês, né? Você lembra de ter encorajado uma criança ou um adolescente? Você lembra de ter sido encorajado quando você era uma criança ou um adolescente? Você pensar. Vamos para outra competência técnica? Estou indo já para a terceira. Que é a habilidade, gente, porque só para lembrar, dentro da grande competência da comunicação, eu trouxe um pouquinho dessa escuta, desse acolhimento, dessa conexão. E na grande competência do encorajamento, eu quero lembrar que nós estamos falando da habilidade de comunicação também, que é o saber falar, né? O saber enviar essa mensagem, orientar, ajudar, apoiar, tá?
Planejar. Planejar é uma coisa que o pessoal da área de educação sabe fazer assim muito facilmente. Será? Será que a gente não sabe planejar aquele conteúdo específico que a gente estudou lá na graduação, aquele assunto técnico que a gente se debruçou e que a gente conhece tanto? Como que é planejar um curso para pais e mães? Como que é planejar um workshop para pais e mães? Como que é planejar um atendimento individual para pais e mães? Então, é diferente. Então, ter consciência dos diferentes formatos faz parte desse planejamento. Aliás, antecede esse planejamento. Você precisa ter conhecimento dos diferentes formatos, dos diferentes públicos, dos diferentes assuntos da parentalidade, para você poder aí sim saber o porquê planejar, o que planejar, para quem planejar, como planejar, quando planejar, quanto tempo, para quê, com que materiais, com que estratégia, tudo isso está no meu livro, tá, gente? Eu tô colando aqui, tô virando as páginas, porque tem muitas páginas, por exemplo, das estratégias favoritas, eu dou tantos exemplos, só das estratégias de miolo, eu dou 10 exemplos. As atividades de aquecimento, as atividades de fechamento também são páginas e páginas. Então, fica aí o convite para você que conhece muito de planejamento, revisitar o seu conhecimento para saber se você tem conhecimento sobre planejamento para pais e mães. E no caso de você vir de outra área que não é a área da educação, esse capítulo é básico para você, é importantíssimo, fundamental, obrigatório, tá? Junto com isso, já vou indo para a próxima competência, até por causa do avançado da hora, que é a habilidade de lidar com os grandes desafios que acontecem nesse relacionamento, nesse atendimento ou num curso com pais e mães. Por quê? Nós estamos falando de situações desafiadoras de aprendizagem. Pode acontecer muitas coisas, né? Então, desde a organização, a sua rotina de trabalho, como criar esse clima de aprendizagem, que recursos que eu posso utilizar, de que maneira que eu utilizo, como que eu gerencio, como eu me preparo. Então, vejam que está relacionado ao planejamento, mas ele é específico sobre as estratégias de ensino-aprendizagem. Então, isso daqui também é uma coisa importantíssima. E aí nós temos a próxima, que são aquelas situações e participantes desafiadores, né? Não sei vocês, mas eu fiz uma lista gigante de todos os tipos. E aqui eu faço uma revisitação, né, para algumas pessoas que já conhecem, daqueles tipos de liderança. E aí eu vou mencionando os tipos de participantes desafiadores, como lidar com eles, falo vários exemplos. Então são tantos tipos que tô vendo aqui, eu não lembro se eu numerei, mas são, acho que 9 tipos que aparecem no livro de participantes desafiadores e como lidar. Então aqui tem um tanto também de autoconhecimento, de autoavaliação, de autorreflexão, porque eu convido vocês a refletirem do porquê que esses participantes, né, ou esse tipo de participante é desafiador para você e pode não ser para o seu colega. Isso tem a ver com a nossa trajetória profissional, com as nossas crenças, com os nossos conhecimentos. Então fica aí esse convite. E agora já estou entrando na última competência. Hoje eu vou ter que fazer um encontro mais breve, pessoal, porque daqui a pouco eu vou dar 2h30 de aula, né, para o pessoal da pós-graduação, da formação integral. Então eu não vou poder me demorar aqui com vocês hoje, mas eu acho que o meu objetivo era apresentar algumas competências técnicas do educador parental para iniciar aí um processo de reflexão, avisando que se alguém quiser adquirir esse livro autografado, eu vou ter o maior prazer de mandar pelo correio para vocês. Só me manda um direct para a gente conversar. Se você tem meu WhatsApp, pode mandar também, ou por e-mail, né? Meu contato, @BetPRodrigues. Lá no Linktree aqui do Instagram, vocês encontram essas informações, que eu vou ter o maior prazer de enviar para o seu endereço, ele autografado, tá?
Então, o que que tem aqui, nessa parte da educação continuada? É muito interessante, porque muita gente comete erro nesse estágio. Então, são pessoas que já estudaram, já fizeram alguma formação inicial, já definiram mais ou menos, pelo menos, o assunto que querem trabalhar, o formato que querem atuar, o público que gostariam de focar, e ainda não deram o primeiro passo. E isso tem muito a ver com essa formação continuada, porque às vezes você está buscando o mesmo tipo de informação e você precisa variar o conhecimento, voltando para aquela nossa definição do começo. Não basta o conhecimento que um bom livro vai te trazer, que um bom curso vai te trazer. É importante que você desenvolva habilidades para se sentir seguro, segura, confiante, capaz. E isso você consegue, talvez com bons livros e bons cursos, e talvez uma mistura disso tudo. Então fica aqui uma dica, que essa educação continuada, ela pode começar hoje, agora, com o fato de você estar assistindo uma microaula, né? Aqui uma explicação, uma reflexão sobre as competências técnicas do educador parental. Porque isso pode ser, você pode pensar, puxa, que atitudes, lembram do conhecimento, das habilidades, das atitudes. Que atitudes eu posso ter, que ações eu posso ter todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, ou talvez uma vez por mês, ou até algumas que seja uma vez por ano, né? Que são diferentes, para cuidar da minha educação continuada. Vou dar alguns exemplos. Participar de congressos, né? Então eu mencionei o congresso de pediatria, que eu tive a honra de dar uma palestra semana passada, na sexta-feira. Teve o grande congresso de educação, né, internacional de educação parental, em que eu mediei a fala da Mary Nelson Tamborski, né, a filha da doutora Jane Nelson, que esteve aqui no Brasil e que falou, no caso desse congresso, sobre disciplina positiva. No caso do congresso chamado Mind Summit, ela falou sobre serenidade, que é o outro livro que a doutora Jane Nelson acabou de lançar, né, que eu tive a honra de traduzir. E também ela fez um workshop sobre disciplina positiva para relacionamentos amorosos. Então, quando você se propõe a participar de um congresso, é uma coisa para uma vez por ano, né, gente? Também para você não ficar louco. No máximo, pessoas mais estudiosas como eu sou, eu costumo participar de pelo menos 4 congressos por ano. Às vezes, tem anos que eu participo de 5 ou 6 congressos. Eu sou rata de congresso, eu gosto muito mesmo, participo. E ultimamente tenho até participado de uma forma mais, vamos dizer, de bastidores, né, efetiva, indicando palestrantes, ou ajudando nessa curadoria de alguma forma, ou sendo uma das palestrantes. Bom, então, congresso é o tipo de atitude que ajuda você no seu desenvolvimento da sua educação continuada. Organizar a sua leitura. Então, você não vai dar conta, e você nem precisa ter uma biblioteca como eu tenho, aqui gigante, sabe? Cheia de... Eu não vou agora desmontar aqui, senão vai sair caindo as coisas, vão ficar tontos. Mas eu tenho centenas de títulos sobre educação, tanto dentro da grande área da educação, como especificamente da parentalidade. E você não precisa ter todos, você não precisa ler tudo. É que eu sou uma leitora voraz, eu gosto de ler e leio rápido. E às vezes eu também não acabo. Se eu tô começando a ler um livro e não tô gostando, eu paro. Eu não tenho mais problema com isso. Antigamente eu tinha, sabe? Eu achava que a gente tinha que terminar tudo que a gente começa. Mas hoje em dia, se eu já não tô gostando, eu não termino o filme, não termino a série, não termino o livro, porque não tô pra perder tempo, né? Então, eu sugiro que uma das melhores maneiras de você cuidar da sua educação continuada é você escolher bons livros, poucos e bons, para você se debruçar neles, para você aprender com eles, sabe? Eu gosto muito dessa ilustração que a gente escolheu aqui, que é isso aqui, ó, gente. É uma mão apoiando outra, uma mão segurando a outra, uma mão oferecendo ajuda para outra que quer esse apoio,
que quer esse suporte, que quer esse acolhimento, porque nada como esse dar as mãos, né? Então, o primeiro gesto é esse. Você oferece, o outro aceita, você começa esse toque, essa união, até quando você vê, ó, pronto, né? Acontece a mágica. E é isso que eu queria trazer em relação à formação continuada. Às vezes você consegue ler um pouquinho por dia. Não é como eu, que vou acumulando. Eu tinha o hábito de ler um pouquinho por dia. Faz tempo que eu não faço mais isso. Eu tenho feito o seguinte, eu tenho acumulado as minhas leituras para períodos. Então, agora no final do ano, por exemplo, é um período em que eu viajo com uma bagagem de livros e a minha intenção é ler vários mesmo, né? Alguns para relaxar, romances, né, coisas mais leves, e alguns técnicos que eu acabei, por algum motivo, não lendo ao longo do ano. E isso vale para cursos. Então, cuidado com os cursos que vocês escolhem, porque às vezes a gente se empolga, né? Nossa, esse curso, esse preço, essa condição, tal. Mas não é só isso, né, gente? É aonde esse curso está sendo reconhecido. Por quem? Por que instituição? Você prefere fazer um curso como, por exemplo, de disciplina positiva, que é reconhecido no mundo todo, você se torna um Positive Discipline Parent Educator, seu certificado vem em inglês. Ou você prefere também, tá? Às vezes muita gente faz os dois, porque esses meus dois cursos, eles super se complementam, eles não são repetitivos, ao contrário, eles foram criados mesmo para se complementarem. O outro que eu tô falando, né, que tem o FIEP, que tem a pós-graduação, são cursos que focam na educação parental. E aí por isso que eles são reconhecidos pelo MEC, que é um órgão nacional. Então, vocês têm esse selo, né, de qualidade. Então é importante, eu queria trazer essas informações para vocês, fazer esse convite, inclusive para ter algumas pessoas me perguntam, o que está de inscrição aberta? Eu já vou contar para vocês. Inscrições abertas para turma, atenção, 3 da pós-graduação. Turma 3, começa no começo do ano que vem, em fevereiro, para ser mais exata. Então, eu até vou fazer um lançamento aí mais oficial, né? Mais pra frente, já no início do ano que vem. Mas tem gente que vem do FIEP, gente que já fez curso comigo, que já quer entrar agora na pós, dá tempo, pode entrar, viu? Então, turma 3, inscrições abertas já, pré-inscrições, na verdade, estou fazendo uma pré-venda. E Educação Parental em Disciplina Positiva tem o curso presencial. Fui tirar o alarme. Curso presencial em São Paulo este fim de semana. Dá tempo ainda de participar. É só um fim de semana, gente. O que é isso? 13 horas, 7 horas num dia? Nem dá isso. 6 horas e meia num dia, 6 horas e meia no outro. Vale a pena, hein? Você ganha um manual de quase 400 páginas com dezenas de vivências. Vale super a pena. E tem o curso online, que é janeiro, fevereiro. Então, se você prefere o modelo online, porque você mora longe, você não pode vir para São Paulo nessa época, tal, faça o curso online. Tem a turma da manhã ou a turma da noite. Maiores informações no meu site, btprodrigues.com.br. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não tem este livro e é da área ou, de alguma forma, é um profissional que orienta pai e mãe, é obrigatório, tá, gente? Fica aí a disponibilidade para responder dúvidas, para continuar conversando sobre o assunto. Mandem informações, comentários, vou querer saber mais sobre o que vocês acham. Beijos, até, pessoal!